Quem não ousa arriscar está condenado a viver com as sobras da coragem alheia. Essa verdade cortante, alinhada aos princípios eternos de Napoleão Hill, expõe uma realidade dura. A hesitação é o assassino silencioso dos nossos maiores sonhos. Enquanto você espera o momento ideal, outros, menos preparados, mas mais decididos, conquistam os espaços que poderiam ser seus. Imagine alguém que deseja profundamente aquela vaga dos sonhos, mas congela diante do medo da rejeição. Enquanto ele pensa, alguém ousa. Enquanto ele duvida, alguém age. E quando finalmente decide, só restam migalhas. O medo, disfarçado de prudência, constrói uma cela sem grades, uma vida de estagnação disfarçada de segurança. Eu entendo essa dor, porque todos nós, em algum momento, já vimos oportunidades escorrerem pelas mãos, vencidos por uma voz interna que sussurra: espere mais um pouco. Mas o tempo não espera. A vida recompensa quem se lança, mesmo sem garantias. E a única forma de vencê-la é agir agora, Messi, em um mundo competitivo, onde as oportunidades são limitadas. É preciso agir para reivindicar o que é seu. Esperar pelas condições perfeitas é uma ilusão que nos condena a aceitar o que sobra. Por isso, hoje, vamos explorar como romper esse ciclo e abraçar o risco para uma vida plena. Muitos acreditam que a motivação deve vir antes da ação, especialmente quando o risco parece assustador. Eles se convencem de que precisam se sentir prontos para dar o primeiro passo, como começar um negócio ou investir em si mesmos. No entanto, essa espera infinita leva a perder promoções, investimentos e momentos de crescimento pessoal. Pense em alguém que adia o lançamento de uma ideia inovadora, esperando o momento ideal e vê concorrentes dominarem o mercado. Essa inação nasce da ilusão de que o risco é perigoso demais, deixando-nos com migalhas de oportunidades. A indecisão, alimentada pelo medo, nos mantém presos em zonas de conforto, como um emprego sem futuro. Sem decisões claras, acabamos aceitando o que sobra, pois mudar parece arriscado e incerto. Napoleão Hill ensina que o progresso exige compromisso, mesmo que imperfeito, para evitar uma vida de arrependimentos. O medo do fracasso, da rejeição ou do desconhecido paralisa muitas pessoas, transformando-as em espectadoras da própria vida. Por exemplo, alguém que evita investir em educação ou networking acaba com opções limitadas quando as oportunidades surgem. Essa overthinking de cenários ruins perpetua um ciclo de hesitação, onde o que sobra é uma rotina insatisfatória. Agora, a solução está em tomar ação imediata, pois o poder da ação gera momentum e resultados reais. Ao arriscar, mesmo que pequeno, você se posiciona para pegar as melhores oportunidades antes que desapareçam. Imagine um empreendedor que lança um produto apesar das incertezas e colhe inovações e sucesso, em vez de se contentar com o resto. Fortalecer a decisividade é essencial. Trate as decisões como investimentos no seu futuro, não como apostas arriscadas. Uma dica simples: defina prazos para suas escolhas, como decidir sobre uma mudança de carreira até o final da semana. Comece com o primeiro passo, algo de baixo risco, para quebrar o ciclo de espera e agarrar as chances. Se você hesita em mudar de carreira, comece aplicando para uma vaga hoje mesmo e veja como isso muda tudo. Superar a hesitação e o medo exige enfrentá-los de frente, pois evitar riscos leva a uma vida de sobras e rotinas vazias. Quando confrontamos o medo, ele perde o poder sobre nós e construímos resiliência para futuras batalhas. Reframe os riscos como experiências de aprendizado, como ver um pitch de negócio falhado como um degrau para algo melhor. Aqueles que arriscam e falham frequentemente se recuperam mais fortes, garantindo resultados melhores do que os que nunca tentam. Lembre-se da história de um empreendedor que fracassou em uma startup, mas usou as lições para construir um império. A disciplina é a chave para o sucesso, atuando como antídoto para a aversão ao risco e promovendo ações consistentes.
Os que são disciplinados arriscam de forma calculada e conquistam as melhores oportunidades, enquanto os outros ficam com as migalhas. Como Napoleão Hill dizia, o sucesso vem de hábitos diários, não de rajadas esporádicas de esforço. Pratique hábitos positivos, como refletir diariamente sobre oportunidades perdidas ou desafiar-se a arriscar semanalmente. Por exemplo, networking com um estranho toda semana pode abrir portas que você nunca imaginou, moldando seu futuro ativamente. Criar uma visão clara e metas é o que impulsiona a motivação e direciona suas ações arriscadas. Sem metas específicas, as pessoas derivam para a complacência e acabam aceitando o que sobra da vida. Como Will propunha, as metas atuam como um mapa para riscos calculados, transformando sonhos vagos em realidades alcançáveis. Defina metas que envolvam riscos, como avançar na carreira, e divida-as em passos simples para começar imediatamente. Um framework fácil. Anote uma meta, identifique os riscos e delineie 3 ações concretas para dar o pontapé inicial. Para inspirar, vamos a um exemplo real. Pense em Elon Musk, que arriscou tudo ao investir na SpaceX, enfrentando falhas e quase falência. Ele não aceitou o que sobra. Persistiu e revolucionou a exploração espacial, mostrando o poder da ação ousada. Ou, mais perto de nós, um empreendedor local que largou um emprego estável para iniciar seu negócio e encontrou realização verdadeira. Essas histórias provam que arriscar leva a conquistas extraordinárias, em vez de se contentar com o mediano. Em resumo, a mensagem central é clara. A motivação e o sucesso seguem a ação e o risco, não o contrário. Quem hesita acaba com os remanescentes das oportunidades, enquanto os que usam moldam seus próprios destinos. Como Napoleão Hill inspirou, o mundo pertence àqueles que se atrevem a agir. Agora é a sua vez. Identifique uma oportunidade que você tem evitado e dê o primeiro passo hoje. Não espere pela perfeição. Agarre o que é seu antes que desapareça e transforme sua vida. Lembre-se, o risco pode ser o caminho para uma existência vibrante, livre das sobras do destino. A pessoa que não arrisca geralmente tem que aceitar o que sobra quando os outros já terminaram. Essa frase, inspirada nos princípios de Napoleão Hill, nos lembra que a inação é o maior inimigo do progresso. Imagine alguém que sonha com um emprego melhor, mas espera o momento perfeito para agir. Enquanto isso, outros avançam, aplicam-se e conquistam as melhores vagas. No final, o que resta são oportunidades medíocres, que não inspiram nem motivam. A procrastinação transforma sonhos em arrependimentos, deixando-nos presos em uma rotina insatisfatória. E é hora de questionar: por que permitimos que o medo nos domine? Muitos esperam por motivação antes de arriscar, acreditando que o entusiasmo virá primeiro. Mas, como Will ensina, a ação gera motivação, não o contrário. Pense no empreendedor que adia o lançamento de seu negócio, à espera de condições ideais. Enquanto ele hesita, concorrentes tomam a dianteira, e ele acaba com as sobras do mercado. Essa espera é uma armadilha que nos rouba oportunidades valiosas. A indecisão surge do medo de errar, mantendo-nos na zona de conforto. Sem decisões claras, nos contentamos como o que sobra, como um emprego que não nos realiza. E eu diria que a verdadeira força vem de escolher, mesmo que o caminho seja incerto. O medo e a incerteza paralisam, transformando-nos em espectadores da nossa própria vida. Alguém que evita investir em si mesmo, como cursos ou networking, perde chances de crescimento. No fim, aceita o que resta, promoções passadas por alto ou relações superficiais. Superar isso exige ação imediata, pois o mundo não espera pelos indecisos. A solução está em tomar riscos, por menores que sejam, para gerar momentum. Ao agir primeiro, você reivindica as melhores oportunidades antes que desapareçam. Por exemplo,
Lançar um produto despite as dúvidas pode levar ao sucesso e inovador. Fortalecer a decisividade é praticar decisões diárias, tratando-as como investimentos. Defina prazos, como decidir sobre uma mudança de carreira até o fim da semana. Essa prática quebra o ciclo de espera e coloca você no controle do seu destino. Comece com o primeiro passo. Se hesita em mudar de emprego, envie uma candidatura hoje. Enfrente o medo de frente, pois evitá-lo só resulta em uma vida de sobras. Ao confrontar riscos, você constrói resiliência e transforma medos em lições. Reframe os riscos como experiências de aprendizado, como uma proposta de negócio falhada. Aprender com o fracasso é o que separa os vencedores dos que se contentam com migalhas. Pense no empreendedor que falhou uma vez, mas usou isso para construir um império. A disciplina é a chave para superar a aversão ao risco, fomentando ações consistentes. Sem ela, caímos em impulsos emocionais e acabamos aceitando o que sobra. Como Will enfatiza, o sucesso nasce de hábitos diários, não de esforços esporádicos. Pratique rotinas que promovam riscos, como refletir sobre oportunidades perdidas diariamente. Desafie-se a arriscar mais, como conversar com um estranho em uma rede de contatos. Esses hábitos garantem que você modele seu futuro, em vez de aceitá-lo passivamente. Crie uma visão clara e metas que envolvam riscos, pois elas alimentam a motivação. Sem objetivos específicos, você deriva para a complacência e acaba com as sobras da vida. E o ensina que metas são mapas para riscos calculados, transformando sonhos em realidades. Defina uma meta com riscos, como avançar na carreira, e divida em passos. O primeiro passo arriscado poderia ser procurar um mentor ou apresentar uma ideia ao chefe. Um exemplo real é Elon Musk, que arriscou tudo nos passeios, enfrentando falhas e triunfando. Ele não aceitou o que sobrou, agiu com ousadia e revolucionou indústrias. Pense em um empreendedor local que deixou um emprego estável para criar seu próprio negócio. Hoje, ele colhe os frutos de sua coragem, enquanto outros se contentam com o mediano. Em conclusão, lembre-se: o mundo pertence a quem ousa agir, não a quem espera. Não hesite mais. Identifique uma oportunidade agora e dê o primeiro passo para reivindicá-la. Haja hoje, antes que o que sobra seja tudo o que resta para você. Lembre-se das palavras de Will. A ação é o caminho para uma vida de abundância, não de arrependimentos. Você tem o poder de mudar. Comece agora e evite o destino dos indecisos. Que essa reflexão inspire você a arriscar e conquistar o que verdadeiramente merece. Afinal, a vida recompensa os corajosos, não os que se acomodam. Então, levante-se, decida e avance. O seu futuro está nas suas mãos. Não deixe que o medo defina sua jornada. Faça com que a ação seja sua marca. E assim, transformando o risco em rotina, você colherá os frutos da verdadeira realização. Lembre-se sempre: o que sobra é para quem não arrisca, o melhor é para quem age. Agora é a hora. Vá em frente e viva sem arrependimentos. No início, lembro-me de uma pessoa que sonhava em mudar de carreira, mas sempre adiou por medo do desconhecido. Essa hesitação é o primeiro passo para aceitar o que sobra, como empregos insatisfatórios que outros rejeitaram. Pense naqueles que esperam o momento perfeito para agir, enquanto as oportunidades melhores são agarradas por quem arrisca. A procrastinação é o inimigo silencioso, transformando sonhos em arrependimentos amargos. Se você não arrisca, acaba se contentando com as migalhas deixadas pelos audaciosos. Agora, vamos explorar por que tantas pessoas evitam a ação decisiva. Muitos acreditam que a motivação deve vir antes do risco, mas isso é um erro fatal. Esperar para se sentir pronto significa perder o trem das oportunidades. Imagine alguém que adia o lançamento de um negócio, esperando o mercado ideal, e no final, vê concorrentes dominando.
Essa espera transforma potenciais sucessos em simples observações de fora. A indecisão surge do medo de errar, mantendo você preso em uma zona de conforto ilusória. Sem decisões claras, você aceita o que sobra, como relacionamentos medíocres ou promoções que não inspiram. Lembre-se, a vida não espera por você, ela segue para quem decide agir. O medo e a incerteza paralisam, fazendo com que você se torne espectador da própria jornada. Quantas vezes você evitou investir em si mesmo, como cursos ou networking, e depois se arrependeu? Esse ciclo de hesitação leva a aceitar restos, enquanto outros colhem os frutos. Mas há uma saída. O poder da ação imediata pode mudar tudo. Comece com pequenos riscos e veja como eles geram um momentum irresistível. Ao agir primeiro, você reivindica as melhores oportunidades antes que desapareçam. Por exemplo, lançar um produto apesar das dúvidas pode levar ao sucesso inovador, em vez de se contentar com o mediano. Fortaleça sua decisividade praticando escolhas diárias, tratando-as como investimentos no seu futuro. Defina prazos para suas decisões, como resolver uma mudança de carreira até o final da semana. Isso quebra o ciclo de espera e coloca você no controle. O primeiro passo é crucial. Se você está hesitante sobre algo, comece agora, mesmo que pareça pequeno. Aplicar para aquela vaga dos sonhos hoje pode ser o início de uma nova vida, em vez de aceitar o que sobra. Para superar a hesitação, enfrente o medo de frente, transformando-o em aliado. Evitar riscos resulta em rotinas monótonas e uma vida de sobras, enquanto enfrentá-los constrói resiliência. Reframeie os riscos como experiências de aprendizado, como uma tentativa falha que leva a uma melhor. Aprender com o fracasso é o segredo dos grandes. Eles não se contentam com migalhas. Considere um empreendedor que falhou em um projeto, mas usou as lições para alcançar o sucesso posterior. Essa abordagem garante que você não fique para trás, aceitando o que os outros deixaram. A disciplina é a chave para romper com a aversão ao risco, promovendo ações consistentes. Sem disciplina, você se rende às emoções do momento, acabando com as sobras das oportunidades. Como Napoleão Hill ensinou, o sucesso vem de hábitos diários, não de impulsos aleatórios. Pratique hábitos positivos, como refletir sobre oportunidades perdidas todas as manhãs. Defina desafios de risco, como conversar com um estranho em uma rede, para construir confiança. Esses hábitos garantem que você esteja moldando o seu futuro, não apenas aceitando o restante. Crie uma visão clara e metas que envolvam riscos calculados, para guiar sua motivação. Sem metas específicas, você deriva para a complacência, terminando com o que sobra. Como eu dizia, as metas são um mapa para transformar sonhos em realidades através de ações ousadas. Defina uma meta agora, identifique um risco envolvido e divida em passos simples. Por exemplo, se é sobre avançar na carreira, o primeiro passo pode ser procurar um mentor imediatamente. Escreva sua meta, liste os riscos e comece com 3 ações concretas hoje. Inspire-se em exemplos reais, como Elon Musk, que arriscou tudo nos passeios apesar das chances de falha. Ele não aceitou o que sobra, persistiu e revolucionou indústrias, colhendo sucessos extraordinários. Pense em um empreendedor local que deixou um emprego estável para criar algo próprio, encontrando realização. Esses exemplos mostram que arriscar é o caminho para evitar uma vida de arrependimentos. Em conclusão, lembre-se, a motivação segue a ação, não o contrário, e quem hesita acaba com as migalhas. O mundo é dos que ousam agir, como ensinou Will, então não espere mais. Hoje, identifique uma oportunidade que você tem evitado e dê o primeiro passo. Reivindique o que é seu antes que seja tarde. A vida recompensa os corajosos, e você merece mais do que apenas o que sobra. Comece agora, transforme seu medo em força, e veja como as portas se abrem.
Não permita que o medo dite seu destino. Arrisque e conquiste. Lembre-se sempre, o risco é o preço da grandeza, e a inação é o custo do fracasso. Você é capaz de mais, então haja com determinação e veja os resultados. No final, aqueles que arriscam não só sobrevivem, mas prosperam. Deixe para trás a zona de conforto e abrace o desconhecido. Sua jornada começa com uma decisão simples: arriscar ou aceitar o que sobra. Escolha a ação e o sucesso virá. Obrigado por refletir sobre isso. Agora, vá e faça acontecer. No começo, pense bem. A pessoa que não arrisca geralmente tem que aceitar o que sobra quando os outros já terminaram. Essa frase é um lembrete poderoso, inspirado nos ensinamentos de Napoleão Hill, sobre a importância de agir agora. Imagine alguém sonhando com um emprego dos sonhos, mas hesitando em enviar o currículo, enquanto outros avançam e conquistam. O medo e a dúvida criam uma barreira invisível, levando a uma vida de arrependimentos e estagnação. É hora de mudar isso, porque no mundo competitivo de hoje, as oportunidades não esperam por você. Agir com ousadia é o caminho para reivindicar o que é seu, antes que reste apenas migalhas. Muitos esperam pela motivação perfeita para arriscar, mas isso é um erro comum que leva ao fracasso. Você se convence de que os riscos são perigosos demais, e assim perde chances valiosas, como um investimento que poderia mudar sua vida. Por exemplo, alguém adia o lançamento de um negócio próprio, esperando o momento ideal, e acaba vendo concorrentes dominarem o mercado. Essa espera é ilusória. A motivação vem da ação, não o contrário, como Will ensinou em Pense e Enriqueça. A indecisão é outra armadilha, nascida do medo de errar e resulta em aceitar o que sobra, como um emprego sem inspiração. Pense em quem fica preso em uma zona de conforto, sem decidir mudar, e acaba com opções limitadas quando as oportunidades se vão. Para progredir, é essencial cometer-se a uma escolha, mesmo que imperfeita, e avançar com determinação. O medo da incerteza paralisa as pessoas, transformando-as em espectadores da própria vida. Quantas vezes você evitou investir em si mesmo, como em cursos ou networking, e depois se viu com poucas escolhas? Esse ciclo de hesitação vem de imaginar o pior, o que impede que você arrisque e conquiste o que merece. Agora, a solução está em tomar ação imediata, pois o poder da ação gera resultados reais e momentum. Ao arriscar primeiro, você pega as melhores oportunidades, como lançar um produto novo apesar das dúvidas. Lembre-se, quem age rapidamente inova e vence, em vez de se contentar com o que sobra. Para fortalecer a decisividade, pratique decisões como investimentos no seu futuro, não como apostas arriscadas. Uma dica simples: defina prazos para suas escolhas, como decidir sobre uma mudança de carreira até o final da semana. Comece com o primeiro passo, algo de baixo risco, para quebrar o ciclo de espera e posicionar-se para o sucesso. Por exemplo, se você hesita em mudar de emprego, envie uma candidatura hoje e veja como isso muda sua perspectiva. Superar a hesitação começa por enfrentar o medo de frente, pois evitar riscos leva a rotinas insípidas e medíocres. Quando você confronta os riscos, eles perdem o poder sobre você e constroem resiliência para o futuro. Reframeie os riscos como experiências de aprendizado, como uma proposta de negócio que falha, mas ensina lições valiosas. Aprender com o fracasso é essencial, pois quem arrisca e erra acaba mais forte do que quem nunca tenta. Pense na história de um empreendedor que falhou em um startup, mas usou isso para construir um império, evitando uma vida comum. A disciplina é a chave para o sucesso, atuando como antídoto para a aversão a riscos e promovendo ações consistentes. Os que são disciplinados arriscam com sabedoria e conquistam as melhores oportunidades, enquanto os outros ficam com as sobras. Como eu dizia, o sucesso vem de hábitos diários, não de esforços esporádicos.
Então cultive rotinas que incentivem o risco. Pratique hábitos positivos, como refletir diariamente sobre oportunidades perdidas ou desafiar-se a networking semanalmente. Esses hábitos garantem que você modele ativamente seu futuro, em vez de aceitar passivamente o que resta. Crie uma visão clara e metas específicas, pois elas alimentam a motivação e envolvem riscos calculados. Sem metas, você deriva para a complacência e acaba com as migalhas das oportunidades, como Will alertava. Use metas como um mapa para riscos que transformam sonhos em realidades tangíveis. Defina uma meta com riscos, como avançar na carreira, e divida em passos. Procure um mentor e apresente ideias ao chefe. Um framework simples. Anote uma meta, identifique os riscos e liste 3 ações imediatas para começar. Agora, veja um exemplo real. Elon Musk arriscou tudo nos passes, enfrentando falhas e quase falência, para revolucionar o espaço. Ele não aceitou o que sobrou. Agiu com ousadia e colheu sucessos extraordinários, inspirando outros a fazerem o mesmo. Pense em um empreendedor local que largou um emprego estável para iniciar um negócio, encontrando realização maior. Essa história reforça que arriscar é o caminho para evitar uma vida de arrependimentos. Em resumo, lembre-se: a motivação e o sucesso seguem a ação e o risco, não o contrário. Quem hesita acaba com os restos das oportunidades, enquanto os que usam moldam seus destinos. Como Will inspirava, o mundo pertence àqueles que se atrevem a agir. Agora é a sua vez. Identifique uma oportunidade que você tem evitado, como aplicar para aquele emprego ou iniciar um projeto. Tome o primeiro passo hoje, sem esperar pela perfeição, e reivindique o que é seu antes que seja tarde. Lembre-se, a vida recompensa os corajosos. Não seja a pessoa que aceita sobras quando os outros já terminaram. A pessoa que não arrisca geralmente tem que aceitar o que sobra quando os outros já terminaram. Essa frase nos lembra de uma verdade dura, mas transformadora, inspirada nos princípios de Napoleão Hill. Pense no quanto a procrastinação pode custar, oportunidades que escapam como areia entre os dedos. Imagine alguém que sonha com um emprego melhor, mas espera o momento perfeito para agir. Enquanto isso, outros avançam, aplicam-se e conquistam o que desejam, deixando apenas migalhas para trás. O medo do risco nos paralisa, transformando sonhos em arrependimentos. Mas, como Will ensina, a ação é o primeiro passo para o sucesso real. Hoje, vamos explorar por que hesitamos e como podemos mudar isso. Muitos esperam pela motivação certa antes de arriscar, mas isso é um erro fatal. Acreditamos que precisamos nos sentir prontos para dar o primeiro passo, como iniciar um negócio. No entanto, essa espera nos faz perder o bonde das oportunidades. Veja o exemplo de quem adia o lançamento de um projeto, esperando a ideia perfeita. Enquanto isso, concorrentes agem e dominam o mercado, deixando-nos com o que sobra. A indecisão é o veneno da ambição, nos mantendo na zona de conforto. Quando não decidimos, acabamos aceitando empregos insatisfatórios ou relacionamentos medíocres. E eu diria que a verdadeira progressão vem de comprometer-se, mesmo com incertezas. O medo e a incerteza nos tornam espectadores da nossa própria vida. Quantas vezes evitamos investir em nós mesmos, como em cursos ou networking, por medo de falhar? Isso resulta em opções limitadas, onde pegamos o que os outros deixaram. Superar isso exige ação imediata, como Will enfatiza em Pense e enriqueça. O poder da ação está em gerar momentum e resultados tangíveis. Ao arriscar, mesmo que pequeno, você reivindica as melhores oportunidades antes que desapareçam. Por exemplo, lançar um produto novo, apesar das dúvidas, pode levar ao sucesso inovador. Fortalecer a decisividade é uma habilidade que se constrói com prática. Trate cada decisão como um investimento no seu futuro, não como uma aposta arriscada. Dica prática:
Defina prazos para suas escolhas, como decidir sobre uma mudança de carreira até o fim da semana. O primeiro passo é crucial. Comece com algo simples, como aplicar para uma vaga de emprego hoje. Isso quebra o ciclo de espera e coloca você no controle. Para superar a hesitação, enfrente o medo de frente. Evitar riscos leva a rotinas entediantes, onde você aceita o que sobra da vida. Mas, ao confrontá-los, você constrói resiliência e aprende com cada desafio. Reframeie os riscos como experiências de aprendizado, como uma apresentação mal-sucedida que leva a uma melhor. Aprender com o fracasso é essencial, pois ele não é o fim, mas um professor valioso. Aqueles que arriscam e falham frequentemente se recuperam mais fortes, conquistando mais do que os que nunca tentam. Lembre-se da história de um empreendedor que falhou em um startup, mas usou as lições para construir um império. A disciplina é a chave para o sucesso, combatendo a aversão ao risco. Sem ela, caímos em ações inconsistentes e acabamos com as sobras das oportunidades. Como Will prega, o sucesso vem de hábitos diários, não de impulsos momentâneos. Pratique hábitos positivos, como refletir diariamente sobre oportunidades perdidas. Desafie-se com desafios de risco, como conversar com um estranho em uma rede de contatos toda semana. Esses hábitos garantem que você modele seu futuro, em vez de aceitar o que resta. Crie uma visão clara e metas que envolvam riscos, pois elas alimentam a motivação. Sem metas específicas, você deriva para a complacência e acaba com as migalhas da vida. E o ensina que metas atuam como um mapa para riscos calculados, transformando sonhos em realidades. O próximo passo é definir uma meta com riscos incorporados e dividi-la em ações. Por exemplo, se sua meta é avançar na carreira, o primeiro risco pode ser procurar um mentor ou apresentar uma ideia ao chefe. Use uma estrutura simples. Anote uma meta, identifique os riscos e delineie 3 passos iniciais. Agora, vamos a um exemplo real de quem abraçou os riscos. Pense em Elon Musk, que investiu em SpaceX apesar do alto risco de falência. Ele não aceitou o que sobrou, persistiu e revolucionou a exploração espacial. Ou considere um empreendedor local que largou um emprego estável para iniciar seu próprio negócio, encontrando realização maior. Esses exemplos mostram que arriscar leva a destinos extraordinários. Em resumo, a motivação e o sucesso seguem a ação e o risco, não o contrário. Lembre-se, quem hesita acaba com os restos das oportunidades, enquanto os ousados moldam seu destino. Como Will o inspiraria? O mundo pertence àqueles que ousam agir. Agora é a sua vez. Identifique uma oportunidade que você tem evitado, como aplicar para aquele emprego ou iniciar aquele projeto. Tome o primeiro passo imediatamente, sem esperar pela perfeição. Reivindique o que é seu antes que desapareça, e transforme sua vida hoje. Lembre-se sempre, a vida recompensa os corajosos, não os hesitantes.